Salve, salve, galera. André Brito aqui pra gente dar início a mais um Endcast, o podcast da felicidade, e o seu lugar é aqui. Antes da gente dar início aqui, para eu apresentar quem tá na mesa comigo hoje para vocês, eu quero agradecer o Almir Bergamini, da Berg Personal... Toda vez que eu vou falar esse nome, né, Almir? Eu tenho que lembrar da gravação do nosso episódio para falar Berg Personalizzato. É porque é do italiano. É chique. A Berg é especialista em embalagens para alimentos. Essas aqui, por exemplo, são vários tamanhos de caixinhas e dentro delas, a parte interna, ela é preparada para não ter contato com o alimento em si. Então, não contamina o alimento que vai chegar até a casa do cliente e nem modifica as características originais desse alimento, né? É própria mesmo para alimentação. Então, você que tem uma empresa do ramo alimentício e quer desenvolver uma embalagem personalizada para a sua empresa, chama o Almir e o pessoal da Berg, que eles vão fazer um orçamento específico para o seu negócio. Além de embalagens assim, tem saquinhos, sacolas, embalagens térmicas, tem uma linha de produtos que é específica para envolver o alimento para deixar ele aquecido por mais tempo. Enfim, tudo para o seu negócio na área de embalagens personalizadas. Você pode contar com a Berg Personalizzato. Falei certinho, hein, Almir? Obrigado, Almir, por apoiar o Endcast. Lembrar que esse tipo de ajuda é o que faz o nosso negócio existir, né? Então, para você que quer ser nosso patrocinador, chama a gente aqui também. Galera, hoje eu tô aqui na mesa com uma pessoa que vocês vão adorar conhecer. Ela que é, olha só, filha do seu Antonino. Tem gente que confunde, chama de Antônio, né? Vai escreve Antônio. Exatamente, erram bastante. Mas é diferente, muito bonito, aliás, o nome dele. Filha do seu Antonino e da dona Zilda. Ela que é irmã do Adriano, do Assis, do Ulisses e da Shirley. Com vocês aqui no Endcast hoje, a gente tem o prazer de receber Iris Freire. Seja muito bem-vinda, Iris. Muito obrigada, André. Prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite. Ah, que bom. A gente está honrado de receber você aqui. Eu conheci você através da Cris, né, minha esposa. Sim. E logo que a gente começou a pensar em pessoas para trazer aqui no Endcast, ela falou, eu tenho certeza que você vai adorar conversar com a Iris. Então, coloca na sua lista de convidados que você não vai se arrepender. Que bom, fico muito feliz. Agradeço a Cris também. Espero poder contribuir aqui com vocês. Já está contribuindo, desde os bastidores aqui. Tá bom. Ô Iris, aqui a primeira pergunta, né? A pergunta que quem entra no episódio já quer saber a resposta é a clássica, né? O que é felicidade para você, Iris? Bom, felicidade para mim, eu acredito muito que tem a ver com você viver o momento, né? Nós ficamos, por muitas vezes, muito presos ao passado ou ao futuro. Eu, por experiência própria, fiquei muito tempo no futuro, sabe? Quando eu aprendi a focar no presente, a viver o presente mais intensamente, eu me tornei uma pessoa mais feliz. Te falo assim, coisas simples, tá? Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava escovando o cabelo e tal, e eu tô passando uns dias na casa dos meus pais, minha mãe veio, né, pediu pra deixar escovar o cabelo. Nossa. Aí ela começou a escovar o cabelo e eu fiquei ali, até que emocionada, né? Fechei o olho e falei, Deus, não deixa eu nunca mais esquecer desse momento. Eu fiquei pensando no momento ali, sabe? Uhum. Porque eu sei que eu não vou ter isso no resto da vida. E a gente tem que viver isso, porque às vezes na correria do dia a dia, você puxa o cabelo, a pessoa fica, né, mais preocupada no que vai acontecer daqui a pouco do que vivenciar isso, e isso é o que a gente leva para a vida, né? Eu acredito que felicidade tem muita relação com isso. Essa liberdade de você escolher viver o momento, o presente. Uau, que fantástico, Iris. Degustar, né, o que está acontecendo, Exatamente. né? A gente tem muito... É muito comum a gente errar nesse sentido, né? De Sim. ficar acelerando as coisas, querer... só vou ser feliz quando eu tiver o cargo tal, o salário de tanto, ou morar naquele tal lugar, né? E esquecer de detalhes como esse, né? De ter o privilégio da sua mãe escovar o seu cabelo, né? Sabe que isso vem muito com o amadurecimento, né, André? Assim, por muito tempo, eu te falei, eu vivi muito o presente, e para eu conseguir vivenciar mais
o presente não, perdão, o futuro, né? Fiquei vivenciando muito o futuro, preocupada muito com o futuro, planejando muito o futuro. E às vezes a gente perde tempo que você fala, nossa, não tem mais como voltar, né? O bem mais precioso que a gente é o tempo. Né? E tem uma frase que o pessoal fala aqui sobre presente, o próprio nome diz é um presente. A gente tem que focar no presente. Às vezes a gente precisa dar uma olhadinha lá no passado, né? Aprender alguma coisa lá, né? Pra gente aprender. Às vezes a gente precisa olhar para isso, né? As terapias ajudam a gente para justamente a gente dar valor ao que a gente tem hoje, né? O presente. Eu acho que é isso. A gente tem que viver o que a gente tem aqui, o que a gente não tem garantia de nada do futuro. O passado você não tem que fazer mais, né? Então a gente tem que fazer o melhor que a gente tem hoje na mão, que é o hoje. Excelente. Tem uma prática, uma espécie de meditação, né, que é o mindfulness, que é justamente isso, é o exercício do momento presente, né? A gente se intencionalmente se guiar para observar o que está acontecendo no agora, né? Sim. Então, devido à importância disso, né? Da gente lembrar que o que está acontecendo aqui agora é o que a gente tem condições de interferir. Exatamente. O que já passou não dá mais, e o que vai acontecer ainda não chegou, né? Vamos ser felizes agora, né? Exatamente. Tem uma relação muito grande, os médicos até falam muito que, por exemplo, a depressão, as pessoas estão cada dia mais depressivas e ansiosas. Elas ficam depressivas porque elas estão esperando viver ou não viveu, né? Alguma coisa assim, ou viver uma mágoa do passado. Então, ou vive no passado ou vive no futuro. A ansiedade também é você viver muito no futuro. Então, é isso. Você conseguir esse equilíbrio de começar a observar, porque as pessoas hoje estão muito focadas em celular, mais na vida do outro do que na própria vida. E quando você percebe, você fala, cara, meu filho cresceu ali, meu sobrinho, sei lá. Então, a gente tem que tentar fazer o exercício mesmo. Meditação ajuda muito. Meditação me ajudou pra caramba. Legal saber disso. Me ajudou muito, muito mesmo. Isso assim, ó, faz a diferença. A meditação, ela te ajuda você realmente concentrar no agora, né? O poder do agora. Tem até um livro, né? Que chama O Poder do Agora. E que tipo de meditação que você pratica? Eu comecei a assistir esses videozinhos que você falou, que tem no Netflix, só pra você ver, foi uma coisa tão... E eu faço, assim, coisas simples, não é nada... Eu não tenho técnica, não me aprofundei em questão de técnica. O que eu faço é que todas as manhãs eu paro, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, muito acelerada. Eu já acordava de manhã, pegava o celular. E aí, como eu trabalho com obra, meu celular, assim, muito dia de manhã, o pessoal começa a trabalhar às 7h30, 7 horas. Então, na hora que eu acordo, meu celular está cheio de coisas. O que eu comecei a fazer? Falei, não, eu preciso parar. Primeiro tempo do meu dia, eu vou dedicar a Deus. Então, eu acordo de manhã, todas as manhãs eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia, um versículo, alguma coisa, me aprofundo ali, né? Comprei até aquele livro, Café com Deus Pai. Adoro. Né? Então, assim, Júnior Rostirola. Exatamente. E aí eu leio aquele versículo, aquela reflexão. Também leio a Bíblia, então eu faço uns estudos meus particulares assim, e eu paro um tempinho. Então eu fico ali às vezes 15 minutos, sabe assim, realmente quieta, sem nenhum movimento, em silêncio, ali fecho os meus olhos. Eu começo a imaginar coisas boas, ou o que eu quero, até coisas que eu planejo para mim, sabe? Aquela coisa que todo mundo fala que é a lei da atração, que visualização. Eu visualizo mesmo o que eu quero, o que eu estou planejando para minha vida, sabe? Aquela coisa ali, agradeço. Então, acho que isso fez toda a diferença. E eu aprendi isso para você ver que foi até... Eu comecei mesmo, assim, foi com um vídeo do Paulo Vieira. O Paulo Vieira, ele estava dando um curso e eu comecei estava na live e aí eu fui assistir essa live. E na live, eu até gravei, essa eu tenho até hoje. Essa live, ele ensinou a fazer uma meditação nesse formato, que você fechava os olhos e ele colocou uma história mais ou menos assim, que, imagina uma porta. Como que é essa porta? Ele traz você para aquele momento. Como que é esse detalhe dessa porta? Abre essa porta. Essa porta tem sua família. Imagina todo mundo ali e tal. Então, sabe assim? Então, cada porta era algo que você poderia desejar para sua vida. E tinha aquela porta, a porta não abriu. Tenta abrir essa porta não vai abrir. Agradece a Deus, porque se a porta não abriu é porque tem outra maior. Então, assim, ele vai fazendo esse exercício e a partir daí eu comecei a adaptar meio que o que eu
que eu acho que é legal. E eu comecei a fazer isso, fez muita diferença na minha vida. Fantástico. Tanto em questão de concentração, tanto em questão de estar mais calmo, porque, igual eu falei, sempre muito ansiosa. Acelerar, um pouquinho mais calma. A gente passa muita raiva na obra. Você tem a sua irmã, você sabe, né? Então, a gente passa muito, porque a gente lida com a ansiedade de muitas pessoas envolvidas. Então, assim, a gente lida com a ansiedade, não é só nossa, né? A gente lida com a ansiedade do cliente, das pessoas que estão ali. E aí, cobrança, dos prazo. Prestadores, dos fornecedores. Sabe? Então, é muita pressão. A gente trabalha num âmbito de muita pressão. Então, isso foi me tornando ansiosa, né? E aí, eu fui tendo que trabalhar com isso. Quando eu comecei a fazer meditação, eu comecei a conseguir ter uma qualidade de vida melhor, me alimentar melhor. Foi uma coisa de louco. Assim, eu não sei te explicar. Falar a relação, mas... começar a observar isso, comer melhor, emagrecer, sabe? É um negócio muito... Depois eu fui no Método CIS, eu fiz esse ano. Você fez? Eu ia te perguntar isso agora, que é do Paulo Vieira, né? Maravilhoso. Eu fiz foi em junho ou julho. Que massa. Foi em São Paulo. Eu não fiz o curso inteiro. Eu tenho aquele livro, né? O Poder da Autorresponsabilidade, que é um livro de exercícios, né? Sim, muito bom. Fantástico, muito super bom. recomendo, inclusive. Sim. Eu já dei de presente para muita gente esse Olha livro, que legal. porque eu acho assim, é um caminho para quem quer mudar, né? Seja o que for, mudar a vida pessoal, mudar a vida profissional. Eu acho que é uma cartilha, né? De você começar a olhar para si mesmo, não é? Faz esse investimento, vai você e a Cris fazer. Vale a pena. Assim, são 4 dias que te leva ao máximo do teu potencial. É um negócio que muda, me impactou profundamente. Eu já tinha feito outras coisas que mudou bastante, mas mais focado em questão de âmbito profissional. A primeira coisa que eu fiz assim de imersão foi em Pretec, depois eu fiz o DL. Mas o método CIS, ele é diferente, né? São 4 dias ali que te leva... Ele te testa até o seu limite, assim, final, sabe? Mas vale muito a pena. Legal, boa dica. Anotado. E a sua área, então, conta pra nós, assim, qual que é a sua formação, Iris? A minha formação, eu comecei como design de interiores... E aí, depois eu fiz arquitetura. Eu comecei fazendo um curso técnico, depois eu me formei em design mesmo, fiz a graduação e fiz arquitetura. Legal. Né? Então, você lida diretamente com a parte, tanto com a parte estética, quanto com a parte estrutura. Conta pra gente como é que é o seu trabalho hoje. Hoje, eu desenvolvo... Porque, assim, quando eu comecei, André... Eu comecei lá atrás, quando eu comecei a estudar, porque eu mudei completamente de área. Então, eu não sei se você pode entrar já nisso. Pode, fica à vontade. Aqui não tem pauta, não. Não, tranquilo. Você trabalhava com o que antes? Eu trabalhava no banco. Então, assim, eu fui bancária por 8 anos. Eu saí de Franca, eu sou francana, aí com 21 anos eu fui para São Paulo, me dei uma louca, assim, fiquei, gente, né? Em Franca, naquela época, não tinha muito para onde correr, né? E eu vi que eu não tinha muita oportunidade. Eu vim de família muito simples e eu não tinha acesso às coisas. E aí, com 12 anos, mais ou menos, eu tinha 12 anos de idade, eu fui num evento da igreja com a minha mãe em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei deslumbrada naquela cidade. Imagina, uma pessoa de 12. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia para São Paulo. Aí eu voltei e eu tenho uma prima mais velha e uma prima mais nova. E aí eu criei um plano mirabolante. Eu sempre fui assim, né? E eu convenci elas, 12 anos, de que quando a gente completasse 18 anos, nós iríamos as 3 embora para São Paulo, a gente ia alugar um apartamento, assim, né? Tinha isso tudo na cabeça, desenhado. Tudo desenhado. E elas toparam super. Só que aí, uma com 15 anos engravidou. E aí ela casou, né? E aí a outra com 18 anos engravidou também. Só que aí com 21 anos eu fui sozinha para São Paulo e sem nada, assim. Não tinha trabalho. Com a cara e com a coragem. Com a cara e coragem, não tinha casa, não tinha trabalho. Meu irmão morava em Jundiaí na época, ali perto. Então eu fui para Jundiaí inicialmente e comecei a andar até arrumar um emprego. E aí eu arrumei um emprego em Santo André.
em loja de calçado, olha que Olha engraçado. só. Sabe? Saiu de Franca Saiu de pra Franca trabalhar pra numa loja trabalhar de lá. calçado. Só que de cara, né, eu já comecei a ganhar o dobro do que eu ganhava em Franca. Eu falei, pô, tô rica, né? Porque é diferente, né? Só que eu trabalhei pra caramba, assim. Aí eu era bem nova, assim. Meu pai me prendia muito. Meu pai sempre foi um cara muito sistemático. Protetor. Muito protetor. Entendo ele, porque ele criou 5 filhos. Eu vivia num bairro muito complicado na época ali, o Planalto, já vou falar a verdade, tinha gangue, era tráfico de droga, era muito pesado. Eu mesmo perdi muitos amigos, assim, nas drogas com AIDS na época, que teve muito, né? Então, ou então as amigas engravidavam cedo. O futuro estava escrito ali, né? Sim. Você seguisse. Meu pai, então, ele foi um cara extremamente rígido. Muito duro, que naquela época a gente não entendia muito bem. Mas tinha um sentido, Só né? que fazia um sentido. Ele é da época que time que tá ganhando não se mexe, né? Então, tava ganhando. Então, ele manteve aquilo ali e a gente até sofreu um pouco porque a gente não entendia essa gestão do meu pai, vamos dizer assim. Mas hoje a gente entende. Porque ele precisou ser muito duro para afastar as pessoas. Todo mundo do bairro tinha medo do meu pai. Pra você entender, até os traficantes, os caras tinham medo do meu pai. Ele deu uma cara de bravo. Ele punha ordem mesmo. Ele punha mesmo. Então, assim, era muito rígido a nossa criação. Só que, com isso, nenhum de nós envolvemos com nada de ruim, nada de errado, né? Graças a Deus, todo mundo tem sua vida, sua família, trabalhadores. Então... eu falo muito para meus pais que eles são muito vencedores, né? Porque para você fazer algo que eles fizeram ali, porque a gente viu muita coisa ruim, sabe? Viu muita coisa ruim mesmo. Na esquina de casa mesmo, a gente chegava da escola, tinha gente caída lá. Então, assim, era um negócio meio Teve uma época até que cobravam pedágio ali, né? Para atravessar aqueles becos lá. Né? Tinha. Foi muito pesado. Então, assim... Imagina uma menina, né? Meu pai morria de medo de acontecer alguma coisa. Então, ele foi bem, bem rígido mesmo. Dá pra entender mesmo. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu falei, nossa, eu tô livre, né? Agora eu vou sair, vou viajar. Aí você começa a trabalhar, pagar a conta, você entende que não é bem por aí. Aí você começa a entender melhor seus pais. Você chega em casa, a janta não tá pronta. Não tá pronta. A roupa não tá limpa. Pra caramba. E você trabalha até tarde, você tem que colar coisa dentro de casa. Você fala, então você já começa a administrar melhor teu dinheiro ali. Você vê que não dá pra sair todo final de semana. Então, é uma coisa, assim, muito interessante. Eu amadureci demais. Eu sempre fui uma pessoa muito, assim... como é que eu vou dizer? Eu não fui de fazer nada de errado. Muito, sabe? Correta, porque meu pai me ensinou a ser assim. Né? Correta comigo, com as minhas coisas, com os meus valores. Só que aí, quando eu fui para São Paulo, eu me vi sozinha. Só que eu não tinha essa noção de cuidar de uma casa. Apesar de ajudar a criar meus irmãos, eu sempre fui a filha do meio, né? Filha do meio, meu, se lasca, né? Filho do meio, meu Deus do céu. É pau pra toda obra, né? Filha do meio, assim, ó, eu fui praticamente mãe dos meus irmãos mais novos, né? E ajudava a organizar a bagunça dos mais velhos, é assim. E aí eu sempre ajudei minha mãe, sempre fui muito responsável. Quando eu fui para São Paulo, assim, eu levei esses valores comigo, continuei sendo responsável. Só que eu não tinha dimensão da seriedade dos compromissos que você tem que pagar, essas contas e tudo mais. Então, eu levei um baque muito grande, porque além de eu estar sozinha, porque eu vivia numa casa com 7, eu me vi às noites sozinhas, nossa, fiquei 6 meses chorando, sabe? Mas meu pai ficou sem falar comigo 1 ano. Ele não queria que você fosse? Não, meu pai não queria de jeito nenhum. Meu pai não aceitava, meu pai morria de medo de acontecer alguma coisa. Meu pai, ele ficou 1 ano mais ou menos sem falar comigo, assim, sabe? E foi muito duro para mim. Eu falei, não, eu não vou desistir, eu vou conseguir. E aí eu fui para São Paulo, com a cara e a coragem, para fazer faculdade, porque aqui eu não tive oportunidade. E aconteceu até uma coisa legal na faculdade. Eu abri um parênteses aqui. Tem uma história legal em relação à faculdade. Eu sempre gostei muito de estudar. E aí meus pais sempre me incentivou. Minha mãe sempre fala a palavra assim, que sempre falou a frase desde a gente pequeno, que aprendizado não ocupa espaço. Então, e eu falo que eu levei muito a sério isso, eu estudo muito. Aí, meu sonho era fazer faculdade.
era um sonho, porque naquela época não era tão fácil. Não Hoje mesmo. tem FIES, hoje você tem lá, naquela época não tinha. E até a Ou quantidade você de paga. vagas mesmo, né? Eles não Exatamente. tinham tantas opções. Não tinha, você tinha bolsa, era bem restrito, você tinha que fazer vestibular, e aí você, se desse a sorte de você conseguir uma bolsa. Era muito complicado, era caro demais a faculdade. Então, assim, eu queria muito fazer faculdade. E aí eu prestei vestibular, eu passei no vestibular, e meus pais não tinham condição de bancar. E eu também não, porque era muito caro. Mas a gente foi, minha mãe sempre foi de batalhar muito também, assim. Aí ela foi comigo na faculdade, ela conversou com todo mundo, assim, com Deus e mundo, para tentar conseguir uma vaga e não conseguiam, de bolsa, alguma coisa. Eu lembro que eu saí da universidade chorando, assim, foi muito pesado para mim, porque eu falei, não é possível. Eu cheguei em casa, eu acho que meus pais, eles tentaram amenizar a minha dor, assim, tipo, me consolar, e eles falaram para mim assim, olha, não fica triste não, você tem que conformar, porque a gente não tem condição, a vida é assim, acho que é melhor você desistir. Pra te poupar de um Pra me novo... poupar, não foi por maldade, sabe, já desiste do seu sonho, não foi, mas foi uma maneira que eles encontraram, porque eles não conseguiam enxergar a solução. Sim. E eu coloquei aquilo no meu coração, falei, não aceito isso, sabe? Não aceito isso. E aí eu fui para São Paulo, igual eu te falei, de cara eu comecei a ganhar o dobro que eu ganhava aqui. E eu comecei a fazer a faculdade de administração lá. Então eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Foi um tempo muito difícil, mas eu consegui. Quando eu voltei, depois de muitos anos, voltei para Franca, formei, né? Quando eu fiz o design, logo em seguida, pelo meu jeito comunicativo e pelo destaque mesmo, porque eu ganhei concurso na época, foi bem legal, eles me convidaram para dar aula e eu comecei a dar aula. Aí passou um tempinho, a própria universidade, onde eu saí chorando, que eu tinha 18 anos, me convidou para dar aula. Na verdade, para montar o curso na universidade. Então, eu fui coordenadora, nem fui professora. Eu dei aula também, mas eu era coordenadora do curso. Então, que legal isso. Eles me chamaram para construir o curso. Na época, eu lembro que até assim, tinha um curso no Senac, eles ficaram até meio assim comigo, né? Depois não pode, vocês cortam. Porque eles me convidaram e no Senac tinha uma grade já pronta, né? E eu falei na Unifran, eu falei, eu venho, só que tem que montar a grade do jeito que eu quero, porque eu quero colocar empreendedorismo, eu quero colocar outras coisas, porque só o design, a pessoa sai e ela não sabe nem como atuar no mercado. Faltam algumas coisas. Né? E aí eu montei falei, tem que trazer a minha equipe. Aí eu peguei um monte de professor do Senac também, coloquei alguns outros, montamos uma estrutura e eles abriram o curso. E aí um dia, só que eu tinha esquecido dessa história, né, André? Aí um dia eu tava entrando, assim, tava andando lá dentro da Unifran e eu sentei no banco e eu lembrei dessa história. Eu falei, cara, eu saí daqui chorando porque eu não conseguia fazer uma faculdade e eu fui convidada para ser coordenadora. Eu volto aqui depois de tantos anos, eu chorei nesse dia, né? Sozinha lá no banco, pra você entender que eu falei, que coisa, como é que a vida dá a volta, né? E o quanto que se a gente corre atrás mesmo, a gente... não era nenhum objetivo meu e aconteceu, né? Mas eu fiquei muito feliz, assim, me senti honrada por ter chegado ali, sabe? Sim. Você fala, caramba, olha que legal, né? A gente chegou, é muito bacana. É bonito mesmo, muito bonito de ouvir. E como que o trabalho que você desenvolveu durante toda a vida te proporcionou estar preparada para esse momento, né? Sim. Você não ficou de braços cruzados, então é isso que tem para mim, eu vou ficar aqui mesmo e vou aceitar o destino, né? Que eu tenho que aceitar. Você trabalhou em prol de um sonho que você tinha, e esse trabalho te trouxe uma realidade muito melhor do que você poderia imaginar, né? Sim. Isso. Eu nunca aceitei essas palavras. Eu nem sei de onde surge muito assim. Minha mãe fala muito que se a minha avó fosse viva, ela estaria muito orgulhosa de mim, porque era tudo que ela queria ser, assim, né? O jeito. Porque eu nunca aceitei muito os nãos que a vida impôs. Quando eu fui para São Paulo, eu sempre sonhei meio alto para aquilo que era a minha vida, realidade, né? Da época. E para a realidade da minha vida. Então, por exemplo, eu fui para São Paulo, comecei a trabalhar na loja de calçado. Aí, um dia, eu passei em frente E aí, eu fiquei desempregada em determinado momento e comecei a procurar emprego, tal. Fui estar no cartório lá, não consegui. Aí, eu passei em frente a uma agência bancária. Pequenininha dessa cidade, que é uma cidadezinha pequenininha ali no ABC. Eu falei assim, eu vou trabalhar aqui. Tipo,
tinha nem faculdade, não tinha nada. Né, assim, ainda. Você tinha um sonho. Eu coloquei na minha cabeça, porque quando eu morava em Franca, eu fiz industrial e eu fiz um estágio bem curto na Caixa Econômica. Eu achei que aquilo era a minha vida, né? É muito bom trabalhar no banco, você trabalha todo arrumadinho e tal, né? Aí eu passei em frente à agência e falei, vou trabalhar aqui. Falei isso. Tinha uma pessoa comigo num dia e aí ela deu risada. Você sonha demais. Tipo assim, porque era muito fora da minha realidade, entendeu? Eu falei, tudo bem, né? Passou um tempo. Pra você como é que é quando a gente abre a nossa boca para declarar alguma coisa, quando a gente vê algo e a gente deseja aquilo, né? Passou um tempo, eu estava desempregada e procurando emprego. Aí eu fiz assim, conversando com muitas pessoas, tal, e eu conheci um casal de São Paulo, lá na igreja, nos eventos que a gente estava participando. Aí o cara desse casal, ele falou assim, nossa, eu trabalho para uma empresa que vende cartão de crédito. E aí eles estão contatando, você não quer ir lá fazer entrevista? Acho que vai dar certo com você é comunicativa e tal. Eu falei, quero. No outro dia eu tava lá. Aí eu passei, e aí eles começaram a me dar... ele falou assim, você vai trabalhar em algumas agências. Então, você mora lá no ABC, então a gente vai te trazer as agências do ABC. Beleza? Aí eu comecei a trabalhar praticamente em São Bernardo, Santo André, Ribeirão Pires, Mauá. Comecei a fazer essas agências. Aí um dia me colocaram nessa agência. Onde você tinha passado e falado que ia trabalhar. Aí nessa agência eu lembro que eles tinham uma meta de 30 cartões por mês. Eu fiz naquele mês 90 cartões. Aí o gerente cresceu o olho. Ele falou, eu quero você trabalhar comigo. Né? Aí ele pegou e eu falei, não, mas eu não tenho a faculdade. Que eu não tinha ainda começado a fazer nesse momento, tá? Aí eu falei, não tenho faculdade, eu quero fazer, mas eu não tive condições ainda, tal. Aí ele falou, não, vou fazer o seguinte, então você vai e faz a inscrição na faculdade que eu vou dar um jeito. Isso não tem jeito no banco, né? Falei, tá bom. Aí eu fiz a inscrição, aí só que tinha que fazer um teste. Aí eu fiz um teste lá, e aí eu passei, tipo, era um teste de 30 perguntas, eu nem lembro direito. Era um teste que eles fazem lá de conhecimentos gerais e tal. Eu passei, só que na hora de bater lá, eu não tinha faculdade. Aí corri, fiz a inscrição. Eu tinha que ter uns meses, tipo assim, eu tinha que ter 6 meses de faculdade. Mesmo assim, ele conseguiu encaixar, que aí ele entrou lá dentro. E aí eu fui trabalhar onde? Naquela agência. Olha a força que tem a palavra, Naquela agência. Eu comecei a trabalhar lá e eu fiquei 8 anos trabalhando como bancária. Que legal, Iris. E aí, em que momento que veio a vontade de trabalhar com design ou com arquitetura? Na verdade, o design e a arquitetura, ele não surgiu de uma vontade, assim. Foi algo que, eu falo, foi de Deus, assim, sabe? Eu trabalhava já 8 anos no banco e eu estava muito cansada, né, estressada, São Paulo. Eu estava com vontade de vir embora. Duas coisas bem tranquilas, né? São Paulo e carreira bancária. Porque assim, ó, eu tinha uma visão de Franca para bancário. Bancário em Franca é elite. Em São Paulo é os coitados. É uma outra visão completamente diferente. Porque bancário em Franca tem relativamente um salário... Acima da média. Acima da média e tudo mais. São Paulo não. São Paulo o salário é péssimo. Para a realidade. Custo de vida para a realidade, para o custo de vida. Além de ser ruim, ainda você corre risco. Então, o que eu tive... Eu nunca, graças a Deus, eu nunca passei por isso. Mas, assim, tem muitos amigos meus que foram sequestrados na porta do banco. Tinha um gerente que a última vez ele até, coitado, se afastou por causa de problemas mentais, assim, porque ele foi retirado da casa dele, colocaram a família dele preso lá, segurando uns bandidos, ficou enquanto ele foi no banco, teve que abrir, tirar tudo lá. Então, foi um negócio muito complicado. Pesado, né? E São Paulo é muito pesado. Então, os empresários chegavam lá no banco e falavam, nossa, coitado de vocês, eu tenho dó. E aí, tinham metas absurdas, uma pressão gigantesca. Bancário... a gente sempre falava daquela época, hoje realmente virou isso, mas na época não era, né? Então era vendedor. O que o banco proporcionava para a gente que prende muitas pessoas? Os benefícios. Os benefícios são excelentes. Então, você tem um excelente convênio médio, você tem uma cesta básica super alta, assim, que é um ticket de alimentação, refeição. Então, isso prende muito o bancário, mas o salário em si não é tão legal. Aí, tá.
Trabalhei, pra mim era maravilhoso, porque eu tava começando uma vida que eu já não tinha, né? Acima da média da sua realidade. Exatamente, da minha realidade. Então, eu já tinha melhorado. Pô, aí eu consegui comprar um carro, né? Também uma baita realização, né? Baita realização. Então, assim, eu fui construindo. Só que com o passar do tempo, eu fui ficando muito estressada. Muito estressada e eu cometi uma doença que é bursite no ombro. Eu não sabia que era por causa disso e tudo mais. Mas eu fiquei quase 2 anos evitando de ir no médico, com muita dor, porque eu tinha medo de ser afastada. Eu falei, bancário afastado é mandado embora. E eu tinha um sonho, sei lá, virar diretora. Eu ficava pensando nessas coisas. Só que é muito complexo, assim. Eu sempre fui muito da pessoa de vamos todo mundo junto. Uhum. E lá você tinha que ser... tinha que ter uma cabeça... Eu não tinha nessa época disso, assim, um competidor. Então, chegava lá o gerente, porque eu vendia muito. Eu batia a meta da agência sozinha com todo mundo. Só que aí, o que acontecia? Eu não tinha essa noção, tá? Na época. Ele falava, não, mas tem que vender... Porque pra agência bater a meta inteira, você tinha que todo mundo vender. E o povo não vendia, então eu vendia e colocava pra todo mundo, sabe? Todo mundo junto. Era assim, na verdade, eu dei mancada nisso aí. Se eu tivesse colocado tudo, eu tinha crescido muito mais. Crescido muito mais. Eu tinha destacado, mas eu tinha crescido muito mais. Uhum. Porque aí eu me destacava mais ali, né? Dentro do âmbito da agência. E eu, com o tempo, fui entendendo isso e fui passando o tempo, né? Eu fui por muito tempo a boazinha, assim, sabe? Uhum. Eu fui aprendendo a lidar com a situação, só que eu não sabia naquele momento, naquela época da minha vida, eu não sabia dizer não. Sim. E, aliás, uma das coisas mais difíceis de se aprender é aprender a falar não. Hoje eu não tenho nenhum problema, viu? Mas na época eu sofri muito. Eu ajudava todo mundo, aquela coisa. E aí fui acometida por isso, fiquei muito doente. Eu fui, na verdade, fechando os olhos. Nisso eu falei, vou mudar pedir para transferir para Franca. Pra me tratar, alguma coisa, pra estar perto da família. Eu estava cansada também daquilo lá. E eu pedi transferência. Quando eu vim pra cá, eu achava que a pressão de lá era muito grande. Mas depois eu percebi que era geral. Não era só lá. Algo exclusivo de lá. Isso eu já estava numa agência maior. Já tinha saído daquela agência menorzinha. Já tinha ido para outras agências e tal. Quando eu pedi transferência, eu consegui uma vaga para Batatais. Então, eu vim pra Franca e eu viajava todo dia. Uhum. E aí, um belo dia, eu acordei e eu não levantei meus braços. E aí, nesse dia, eu assustei pra caramba, porque eu não sabia que eu tinha bursite, não sabia nada. Eu sabia que eu tinha uma dor no ombro, que eu não dormia direito fazia 2 anos. Aí, eu acordei e não conseguia levantar meus braços. Eu me desesperei, falei, o que tá acontecendo? Parei no hospital, aí fui começar uma longa jornada de tratamento. E aí, o médico me afastou e tal. Quando aconteceu isso, eu passei por cirurgias nos ombros. Então, eu tive uma pessoa extremamente agitada, que sempre fazia de tudo, para uma pessoa que eu não podia pegar uma vassoura para varrer uma casa. Uhum. E eu comecei a ficar muito deprimida mesmo. Aí o médico falou, Iris, faz alguma coisa, sei lá, entra num curso para preencher sua cabeça, para você sair um pouco disso, porque senão você vai entrar em depressão. Aí foi quando eu comecei a fazer um curso no Senac. Aí é outra história também, né? Bem legal, assim. Nessa época, o que aconteceu? Eu era bancária, porém, igual eu te falei, eu ganhava pouquinho, não era uma coisa assim. E aí eu me afastei. Quando eu me afastei, eu estava com o braço totalmente zoado, o INSS me deu alta. É um problema isso, né? Aí eu fiquei sem receber do banco e sem receber do INSS. E eu assim, como é que eu vou fazer um curso? Não sei como fazer um curso. Sem renda. Aí eu falei assim, mas como é que funciona, né? Vai ver um curso que você gosta e tal. E aí eu fui lá e eu vi, comecei a ler, assim, nem sabia que era design, nem sabia. Comecei a ler e falei, nossa, eu acho legal isso aqui. Pô, decoração, criação, trabalha com desenho, acho que eu vou gostar. E aí eu lembro, era a primeira turma que abriu. E ela falou pra mim, falou assim, eles têm bolsa, eles dão bolsa lá, só que são 2, né? Hoje tem bastante, mas na época era só 2. Aí eu falei, como que faz? Ela falou, não é por Franca, você tem que preencher um cadastro online. Aí lá eles vão te pedir renda, vão te pedir tudo, puxa capivara. Aí vai assim, quem é casado vai primeiro, quem tem filho vai primeiro, se for um funcionário do Senac vai primeiro. Vai passando uma fila na frente ali, né? Eu já falei, já perdi.
Pensei comigo, tipo assim, se são 2... Aí foi, né? Fui fazer a inscrição. E antes disso, eu tinha visto lá que eu tinha, por causa que eu era bancária, que eu tinha no site 20% de desconto. E aí eu comecei a ir lá e falei para eles, fui lá, falei, vou fazer inscrição, não tinha nem condições de pagar naquele momento, estava muito ruim assim. Falei, vou tentar, pelo menos 20% é alguma coisa. Aí eu cheguei lá e eles falaram que estava errado, que era 5%. Não, eu briguei com eles. Falei, nossa, eu quero os 20%. Tá escrito aqui. Eu quero os 20%, tem que ter 20%. E eu fiquei brava assim comigo, eu saí... Falei, poxa, Deus, de vez em quando tem uns papos com Deus assim, tá? Papo reto. Eu falei, poxa, Deus, que tá tudo dando errado, o que tá acontecendo? Doente, o negócio, 20% estava lá, e o que tá acontecendo, sabe? Assim, eu falando, poxa, Deus, assim, né? E às vezes a gente fica bravo, que Deus quer nos dar algo muito maior, e a gente tá vendo só um pedacinho, a gente tá lutando por aquele pedacinho, enquanto Deus tem algo muito maior pra gente, né? E a gente não deixa de confiar. É a época da ansiedade, né? Aquela coisa. Aí eu peguei, e aí eu encontrei essa pessoa, e ela falou, escreve pra fazer bolsa lá. E eu me inscrevi, mas assim, aí ela me ligou... Sem muita expectativa. Ela falou, um funcionário quer fazer o curso, então uma bolsa já era. Eu falei, vixe, tem uma só, apareceu alguém com um filho lá, acabou, né? Nem tava esperando muito. E aí eu consegui, preenchi lá, passou uns dias, eles me deram a bolsa 100%. 100%? 100% da bolsa. Caramba. Tava brigando por causa de 20, consegui a bolsa. 100%. Era pra ser, né? Era pra ser. Era pra ser sua. Aí foi quando eu comecei a fazer o curso. Comecei a fazer o curso, meio despretensioso, assim, mais só pra encher mesmo a cabeça, porque tava muito ruim nesse momento, eu tava muito deprimida mesmo, assim. E aquilo começou a preencher, né, a minha vida ali. Eu comecei a gostar muito. Aí comecei a gostar bastante mesmo. Só que aí chegou no meio do curso, eram 2 anos. No meio do curso, eu sempre inconformada, né? Acho que Deus olha assim e fala, é possível, cada hora ela vem com alguma coisa, né? Lá vem a Iris. Lá vem a Iris. Eu comecei assim, falei, nossa, todo mundo pode fazer um estágio, porque assim, os alunos todos começaram a fazer estágio, começaram a trabalhar na área, eu não podia, porque eu estava afastada do banco, eu não podia me vincular a nada, né? E eu assim, nossa, poxa, eu precisava fazer alguma coisa e tal. E aí veio na minha cabeça assim, faz um concurso, presta um concurso na área e tal. Aí eu peguei e falei, nossa, legal, vou prestar um concurso, vou pesquisar aqui. Aí eu achei um concurso na época que era promovido pelo Lar Center em São Paulo, que é o maior shopping. Não sei se hoje ainda é, mas na época era o maior shopping da América Latina na área, né? E eles fazem uma amostra, tipo Casa Cor. Sei. E naquele ano eles abriram 2 vagas para estudante. Eles abriram 2 ambientes para estudantes. E aí você tinha que fazer um projeto e desenvolver e mandar para eles fazerem, né? Para participar do concurso. E eu fiz inscrição, tudo. E eu dei uma errada na data. E aí quando... eu lembro direitinho disso. Eu estava aprendendo a fazer maquete, eu não sabia ainda maquete virtual, nessa maquete digital. E eu comecei a fazer um projeto que eu sempre fui muito ligada nesse negócio de sustentável. Te chamava atenção. Me chamava atenção. E durante o curso me chamou muito mais atenção, né? Então, aí eu peguei e comecei a desenvolver um projeto sustentável para a cidade de São Paulo. Fiz um home cinema, fiz o desenho, mandei na primeira etapa, a segunda. Na terceira eu tinha que mandar essa maquete. Eu fiz uns cálculos errados, eu não sei o que eu arrumei, que aí eu falei, dá tempo de eu fazer a cirurgia do ombro e depois pelo prazo que tinha. E eu errei o prazo. Quando eu saí da cirurgia com o braço engessado, eles me ligam, você tem que mandar essa semana. Nossa! Aí eu falei, eu quase desisti, né? Eu falei, nossa, não vai dar. Como é que eu vou fazer? Eu tô com o braço esquerdo ainda, tinha feito, né? Tava engessado ainda, né? Eu peguei, comecei a fazer a maquete com o braço esquerdo, com uma dificuldade, terminei, pra mim ficou péssimo. Você é canhota? Eu sou destra. Você é destra e tava com o braço direito engessado. Exatamente. Entendi. E eu fui ali devagarzinho, consegui, mandei nos 45 do segundo tempo e... eu não acreditei muito, de verdade, não acreditei, porque pra mim não tava legal. Eu sempre fui muito exigente de fazer o melhor, sabe? Aquela coisa tem que estar perfeito. E eu mandei. Mas o conceito do projeto era muito legal, né? E passou um tempo, já tinha tirado o gesso, eu tava até saindo do médico. Aí me ligaram, um DDD 11,
E aí falou, você quer ir, estreia e tal, aqui é porque era a empresa, eu esqueci o nome da empresa agora, mas que promovia o evento e falou assim, eu queria te dizer parabéns que você ganhou o concurso. Uau. Não, e na hora, sabe quando você não cai a ficha? Tipo, sou eu mesmo? Eu falei assim, não, sabe o que eu perguntei pra ele? Tá engraçado, eu falei assim, moça, quantas pessoas participou desse concurso? Porque eu falei, não tem lógica, como é que eu ganhei esse concurso, sabe, assim, na minha cabeça? Será que só eu que tentei? Eu falei, quantas pessoas tinha? Ela falou 755 pessoas no Brasil inteiro. Iris, 755, o seu projeto foi o ganhador. Escolhido. Nossa. Aí foi a primeira... Não, aí você imagina, aquilo pra mim começou a me abrir portas. Eu não tinha vivenciado isso, foi muito legal. Porque aí começou o quê? Um outro momento, que eu ainda estava naquela fase, sem receber, estava sem grana. Foi um negócio bem difícil, um momento bem difícil da minha vida, que é aquele que a gente estava falando, né? Um momento difícil que a gente fala, nossa, não tem saída. Parece que não vai ter fim, né? Não vai acabar aquilo. Só que aí o que aconteceu? Eu falei, pô, legal, ganhei o presente, ganhei o concurso, fiquei muito feliz, né? Nossa, chorei até, eu sou meio chorona, assim, essas coisas. Eu tô aqui me emocionando só de ouvir a sua história. Aí eu fiquei super feliz, fui pra casa e tal, e aí eles me mandam todos os descritivos. Você tem que ir pra São Paulo, você vai ter que ir pra São Paulo, selecionar o espaço, porque as lojas disponibilizam. Você escolhe, faz o projeto, porque aí já era outro projeto. Aí você escolhe as coisas, monta esse ambiente. Você tem tantos dias para montar esse ambiente, ele vai ficar lá durante um mês, depois você vai ter que voltar para... Falei, pronto. Como é que eu vou? Fala para mim, como é que eu vou? Tava tão bom. Tava tão bom. Aí eu cheguei lá no Senac, mó despretensiosa, assim, né? Cheguei... E contei pra coordenadora do curso. Falei assim, deixa eu falar um negócio. Eu prestei um concurso, eu ganhei. Ela, você ganhou um concurso? Eu falei, ganhei. Aí ela falou, que concurso? Eu mostrei pra ela, ela falou, menina do céu. Ela já correu lá pro diretor. Porque que acontece? Era a primeira turma do Senac, do design de Franca. Eles tinham Santa Cecília, que era super concorrido, porque Santa Cecília é super famoso em São Paulo, né? E tinha aluno lá que tinha prestado e que não conseguiam. Não tinha conseguido. Então, assim, foi um destaque para o curso gigantesco na época. Eu não tinha essa noção, né? Eu era muito assim, falando, nossa, que legal. Aí eles me chamaram. Nossa, eu vou te falar, foi a primeira vez que eu vivi uma vida assim, que eu falo de rainha, assim, né? Eles me pagaram tudo. Falou assim, não, Iris, pode ficar tranquilo, que nós vamos pagar tudo. Aí eles me pagaram hotel. Eu ficava andando de táxi pra baixo e pra cima, tipo, eles me pegavam em tudo quanto é lugar. Tava celebridade. Não, celebridade, né? Aí eu montei um ambiente com tranquilidade, voltei, fiquei o tempo que eu precisava no hotel, voltei pra Franca. Aí, quando eu precisei, fui. Aí foi a TV Senac, porque eles fizeram toda uma cobertura. Foi a primeira vez que eu dei entrevista na vida, quase morri. Porque eu sou comunicativa, mas não tinha nada, um monte de câmera assim pra mim. Aí dei entrevista, foi muito legal. Eles usaram bastante isso como divulgação do curso e tudo mais. E foi o que eu te falei, depois que eu formei, eles me convidaram pra dar aula. Eu fiquei um tempo lá com eles dando aula, sabe? Que foi fantástico. Então, meio que o design te escolheu, né? Não foi muito você que escolheu o design, né? Não foi eu. Mas quando ele te escolheu, você se apaixonou. Foi uma paixão. Eu falei, nossa, agora eu tenho que trabalhar na área. E quando hoje eu até fiz um story, né, que o pessoal fala assim, nossa, você fala muito de Deus. Mas não tem como, sabe? As coisas que eu vivi foi tão... que eu vivo, assim, que é tão louca, de falar a verdade, que não tem como. Aí, assim, só continuando um pedacinho da história, eu peguei... Quando acabou essa fase, eu já estava me formando e aí terminou o meu momento, eu tive que voltar pro banco. Eu falei, nossa, eu tenho que voltar pro banco, eu já não queria mais, né? Não fazia sentido, né? Porque você já estava envolvida nessa nova realidade, né? Só que aí eu estava reestruturando a minha vida, eu não podia deixar de trabalhar, eu precisava ganhar. Então, assim, eu não podia pedir demissão, porque eu ia perder muito tempo, são 8 anos, né? E aí eu fui trabalhar, comecei a trabalhar no banco e eu tive uma oportunidade também muito legal de participar do Franca Decor. Eu ainda estava formando, estava bem no finalzinho, ficava indo e voltando, estava me movimentando. 6 meses depois que eu estava no banco, porque eu tinha 1 ano de estabilidade. 1 ano de estabilidade. Que eles não podiam te desligar. 6 meses depois, não podiam me desligar. Eu falei, nossa, eu tenho que aguentar 1 ano ainda, porque eles não vão poder me desligar, eu não posso pedir demissão, porque eu vou perder muito. 6 meses eu estava estressadíssima de novo. Aí um dia eu vim de Baratais dirigindo, chorando muito. E eu falei pra Deus assim, falei, Deus,
Eu não sei, era uma segunda-feira. Eu falei para Deus assim, Deus, eu não... O Senhor sabe que não é porque eu quero. O Senhor sabe que não é porque eu simplesmente não quero trabalhar, ou porque não estou suportando mais. Eu já sofri demais aqui. E o Senhor sabe também que eu não posso pedir demissão, porque senão eu vou perder tudo. E como é que eu vou começar a minha vida agora sem ter uma fonte, né? Mas eu não suporto mais. Então, ou o senhor faz um milagre até sexta-feira, ou eu vou pedir demissão. Você deu prazo. Eu dei prazo. Meu Deus. Tem que ser até sexta, viu? Aí eu falei, tem que ser até sério mesmo. Eu coloquei isso, o senhor não é por mal, o senhor me perdoa, sabe assim? Mas eu tava muito mal mesmo. Fiz aquela oração mais profunda do meu coração. Aí eu trabalhei terça-feira, olha só o que aconteceu. Terça-feira, trabalhei normal, voltei pra Franca e tal. Na quarta-feira, trabalhei o dia normal. Chegou à tarde, a minha chefe falou assim, Iris, eu e o gerente titular quer conversar com você lá no fundo. Você pode ir lá? Eu já falei, ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu fiz uma coisa de errado. Sei lá, né? Aí me chamaram lá atrás, sentaram na mesa com a maior cara, assim, de tristeza, assim, pra mim. Falou assim, olha, Iris, vou te falar uma coisa, a gente não tem uma notícia boa pra te dar. Eu falei, o que aconteceu? Falou, a gente fez de tudo, mas infelizmente o banco resolveu te desligar. Era um milagre que você... Não, e aí a minha cara, eu fiz assim, ó, sério? Aí eles, sério? Tipo, esse cara sem entender nada. Eu, gente, sério mesmo? A primeira pessoa que ficou feliz com a demissão. Eles ficaram assim, tá louca, né? Tipo, eles ficaram assustados mesmo com a minha reação. Aí eles começaram a tentar justificar. Eu falei, gente, pode falar uma coisa? Não precisa justificar nada. O que tá acontecendo aqui é a resposta de Deus pra minha vida. Aí eles falaram, pronto, enlouqueci. E eu levantei tão feliz. Aí a gerente ficou assim, meio me olhando, não sei o que. Aí eu falei, posso lá despedir das meninas? Pode. Eu preciso vir amanhã? Não, não preciso. Não, foi antes do prazo. Aí eu levantei e fui lá, gente, vem cá, me dá um abraço que é pro meu último dia. As meninas, para de zoeira, porque eu sou brincalhona. A pessoa, para de zoeira, brincadeira dela. Falei, não, pode me dar aqui, vocês me dão um abraço, porque eu não vou voltar aqui tão cedo. Aí eles me abraçaram meio assim, achando estranho, porque eu tava muito feliz, sabe? Ninguém entendeu, foi nada. Sei que eu vim pra Franca, gente, eu acho que eu nunca fiquei tão feliz, eu não acreditei naquilo que tinha acontecido, sabe? E você deve ter vindo de lá aqui agradecendo, muito, agradecendo muito, muito mesmo. E eles me pagaram e eu saí, sabe, super feliz, tive lá meu seguro-desemprego, mantive um tempo e foi bem legal. E foi aí que começou tudo, na parte de design, comecei a trabalhar, dei um tiro errado lá no começo, abri uma loja, peguei dinheiro, então abri uma loja de design, queria trazer umas coisas muito diferentes, mas a cabeça do Francano era... Muito fechada. Muito fechada, né? O Até pessoal nem hoje sabia ainda que era né, design. Iris? O pessoal perguntava, design? Você disse, o que é isso? Eu tinha que explicar, tudo isso foi super desafiador. Mas isso também foi bom, porque como eu encontrei muito desafio no design, eu comecei a partir para a obra, que eu falei, o jeito de eu ganhar dinheiro. Né? E aí eu conheci um engenheiro, fechei parceria com ele, eu falei, se eu trazer projeto, você entra comigo, você assina para mim, vamos fazer. Ele topou, e eu comecei a fazer isso, comecei a vender projeto, desenvolvia já desde ali, passava para ele, aí ele assinava, né, ele revisava o projeto, tudo, assinava, e eu comecei a tocar a obra. E foi aí que eu comecei a apaixonar pelo canteiro de obra, né? De todo dia estar ali, de cuidar de obra, administrar a obra. Foi aí que eu comecei mesmo, assim, né? A arquitetura veio depois. Massa mesmo. A arquitetura veio depois. E por que você resolveu fazer arquitetura? Eu resolvi fazer arquitetura, eu vou te falar que eu sofri pra caramba fazer arquitetura, porque eu já tava com uma certa idade, né? E... Nossa, é puxado a faculdade de arquitetura. Quando eu fui fazer, tinha diferença da idade dos alunos, era 20 anos, assim. Só que eu senti aqui em Franca a necessidade de, acho que assim, trouxe mais reconhecimento para mim. Entendi. Porque eu tinha um problema, porque assim, eu era muito perseguida. Eu comecei a fazer, eu te falei que eu fiz mostra do Franca Decor, a gente quase foi expulso de lá, porque, poxa, todo mundo era profissional e elas são, tipo, era eu e mais uma amiga que eu tinha chamado para participar, elas são estudantes ainda, a gente estava no finalzinho já, né? Então, o pessoal não queria fazer o ambiente, mas não queria deixar a gente fazer o ambiente, sabe?
Então, às vezes, eu ia, assim, nos lugares, a pessoa falava, ela não é arquiteta, ela não sei o quê. Então, o pessoal perseguia muito Por mesmo. um rótulo, assim. Recebi denúncia na época, estava cuidando de obra, mas tinha engenheiro comigo. Então, assim, teve muito disso. E aí, eu falei, gente, eu preciso fazer arquitetura para virar essa página da minha vida, assim, entendeu? Então, assim, eu parti para arquitetura, porque engenharia, para mim, não era o que te brilhava os olhos. Não era o que brilhava os olhos. Aí, eu entrei na arquitetura... E me formei em arquitetura. Não faz muito tanto tempo. A arquitetura entrou... Me formei porque eu levei muito tempo. Eu parei um tempo. Aí, depois, eu tive que continuar. Parei 2 anos. Depois, eu continuei para terminar. Eu me formei, eu tinha quase 40 anos. Então, Olha não só. faz muito tempo, não. E... Tá tudo bem aí? A gente tá fazendo um movimento aqui no estúdio. Um movimento diferente. É, porque programa ao vivo tem dessas coisas, né? Ai, ai. Ô, Iris, e nesse momento, assim, que você se desafiou de novo, né? A voltar para uma sala de aula, para se qualificar ainda mais. Houveram desafios aí também? Meus maiores desafios fazendo arquitetura, não, porque eu só tinha muito da prática, né? Eu não tinha problema nenhum. Inclusive, eu criava uns problemas com os professores lá, porque eu falei, gente, vocês estão ensinando isso, não usa mais isso. Sabe, umas coisas assim. Só para ter a teoria. Só para ter teoria, e umas coisas que, nossa, eles ficavam lá, tipo, 3 anos fazendo o pessoal fazer maquete física. E nem usa Falei, mais. não usa isso, gente. E não tinha um curso. Por isso que eu te falei que quando eu fui entrar lá para montar o curso, eu falei, tem que ser do jeito que eu quero, porque não faz sentido. Então, tipo, os alunos do design tinha Revit, AutoCAD, SketchUp, todos esses, a arquitetura não tinha. Uhum. Então, era um negócio tão estranho para mim, porque eu já atuava muito. Então, eu não tive problemas eu não tinha dificuldade de matérias, essas coisas, porque eu já tinha muita profundidade, a prática. Mas eu tive mais dificuldade em lidar com a geração totalmente diferente da minha, porque eles queriam que fizesse sempre trabalho em dupla. E os meninos brigavam por cor de caneta. Nossa, sabe? Isso aí não fazia sentido. Não fazia sentido pra mim. Eu chegava lá pro professor, gente, deixa eu fazer sozinho, eu tô brigando por causa de cor de caneta, sabe? Pra mim não fazia muito sentido. E aí eram umas brigas, assim, tão bobas, que você falava... Assim, eu até entendo porque a idade. O pessoal tinha 20 anos, né? Uhum. Eu tinha quase 20 anos a mais que o pessoal. Então, assim, você tem um conflito aí muito... Geracional mesmo, né? Muito geracional. Então, faz parte. Foi mais desafiador isso do que lidar com a faculdade mesmo em si. E os trabalhos, que aí eu acho que exigem mais o tempo. Para mim, o maior desafio era, porque eu já tocava a obra, então, já tinha a empresa, já atuava no mercado e eu tinha que fazer o trabalho. Então, eu tinha os alunos que estavam lá porque é praticamente integral. E aí, os alunos estudavam, ficava lá 8 horas fazendo desenhos e tudo mais. E eu tinha a noite para fazer. Então, virava final de semana, virava a noite. Foi muito puxado para mim. Foi um tempo que eu desliguei de tudo e fiquei totalmente fechada, assim, para conseguir esse diploma, sabe? Mas porque... aí eu me formei, depois eu fiz do design, ainda fiz o design de interiores da graduação. Então, eu tenho técnico, graduação em design e tenho a faculdade de arquitetura. Fantástico. E em que momento que você sentiu que você precisava fazer alguma coisa de diferente na área, Iris? Foi porque, assim, eu sempre... Acho que você percebeu aí ao longo da nossa conversa que eu sou um ser inconformado. Eu percebi. Você deu prazo até pra Deus, pô. Eu sou um ser inconformado. E aí, o que acontece? Eu sempre... Assim, eu sempre achei que brasileiro constrói de uma maneira muito arcaica. Apesar de até então, naquele momento, eu não tinha ido para fora ainda, eu estudava muito, igual eu te falei, gosto de estudar, pesquisar. Eu falo, gente, não é possível, a gente passava muita raiva, né? E só que eu sempre aprendi a lidar com aquela situação, tanto que assim, os fornecedores, se você procurar o pessoal, eles falam que eu sou meio linha dura, né? Brava. Sua fama é de brava. É, porque eu cobro mesmo, assim, sabe? Então, eu fico muito em cima. Aí, o que acontece? Há mais ou menos 8 anos atrás, eu tive um cliente que eu me envolvi muito com a história deles. Que ele é um cara que saiu daqui de Franca, também veio de uma família muito simples, saiu de Franca, foi para fora, conquistou a vida, né? E ficou rico e tal.
E ele voltou para Franca para fazer Ele voltou para Franca, assim, agora ele mora lá em Alphaville, mas ele vem para Franca e ele falou para mim que queria construir uma casa para os pais. Então, me indicaram. Aí, eu fui até atendê-lo lá em Alphaville, na época, nem conhecia a Alphaville. Foi quando eu conheci pela primeira vez e aí ele me contou a história dele. Achei muito bacana. Aí ele falou, nós vamos fazer... A gente criou todo um teatro. Então, eu quero construir a casa dos meus pais, é um sonho que eu tenho. E eu quero que você me ajude com isso. Então, aí ele veio para Franca depois. Aí eu fui almoçar com os pais como se fosse uma amiga deles de infância. Apesar da gente... Realmente, depois a gente descobriu que se conhecia da Vila Sebastião, com as minhas primas, tá? Até engraçado. Mas assim... Aí começou, né? É minha amiga, tal, e aí nisso eu consegui... Porque ele não queria contar para os pais que você era arquiteta aqui. Não, mas eu tinha que entender a necessidade deles. Ah, entendi. O teatro agora, entendi. E aí eu sentei do lado deles e fui conversando na casa, fui lá na casa deles, aí eu entendi a necessidade deles, começou a conversar, eles nem viram, eu peguei todas as informações que eu precisava. E eu fiz esse projeto. Quando eu desenvolvi esse projeto, esse cliente contratou uma empresa, uma construtora, para fazer a construção. E aí eles deram 1 ano para construir e levou 2 anos e meio. Nossa! Só o dobro e mais um pouco. Quando você faz um planejamento de uma obra que você fala, eu vou fazê-la em 1 ano, ela é 1x. E você transforma ela em 2 anos, 2 anos e meio, você vai pagar 2x. Por causa de várias coisas, né? Então, mão de obra, valor de material. Tudo. E aí virou essa obra que era todo um sonho, um planejamento, começou a virar um pesadelo. E apesar de eu não estar ali, né, não era responsável pela construtora, eu ficava acompanhando a obra e eu fiquei muito chateada com aquela situação toda. E aí foi uma pressão, e um enrolo. No meio do caminho, os pais descobriram, porque a mãe... pegou a escritura que estava lá, sabe? Foi uma coisa assim, desconfiou. Por fim, ele acabou mostrando a casa para os pais. O pai dele acompanhou até o final da obra, tudo. E no final da obra, ele chegou assim para mim, Iris, eu quero vender a casa, perdi o tesão pela casa. Caramba, depois de todo esse... Cara, isso para mim foi assim, ó... Eu falei, não é possível, sabe? Assim, nesse dia eu falei, tem que ter uma forma de construir mais rápida, diferente. Não é possível que a gente vai ficar passando por isso. Foi quando eu comecei a mergulhar e pesquisar muita coisa. Eu fui para fora. Aí eu fui estudar sobre steel frame, wood frame, que eu achava que isso era o melhor, porque realmente é um sistema muito bom. Só que acontece, naquela época eu já previ, porque eu comecei a estudar profundamente, eu já previ uma situação assim, trazer isso ao Brasil. Já tinha algumas empresas que estavam começando em São Paulo. Eu falei, vai ser isso há 8 anos atrás. Na verdade, já faz até mais, faz 9 anos atrás, mais ou menos. Já seria um problema, porque a gente tem uma cultura do brasileiro que gosta de jogar água até o teto, né? Que gosta de bater na parede para ver se é firme mesmo a construção. Firme, né? E a gente tem a questão também da mão de obra, que já está muito difícil, a questão da mão de obra de um pedreiro. Então, você teria que treinar pessoas que nem é pedreiro, que tem que ser carpinteiro, serralheiro, para fazer uma estrutura. Então, naquela época, eu já previ que era meio complicado. Tanto que o Justus agora começou a investir nisso. E eu comentei com algumas pessoas e falei, o Justus tá dando tiro no pé. Aí o pessoal falou assim, imagina, né? Tipo assim, quem que é você, né? Mais ou menos assim. Tipo assim, você acha que o Justus, o cara é inteligente, isso não desmerece ele de maneira alguma. Eu falei assim, ele tá fazendo um investimento em algo que venderam para ele e que ele vai ter muito trabalho, muito mais do que ele tá pensando. E aí agora começa a contato com o pessoal. Isso, exatamente. Né? E aí eu tenho um pessoal agora que eu tenho muito contato com o pessoal em São Paulo, ele chegaram para mim e falou que ele comentou que ele tá passando um aperto, porque agora ele teve que montar uma faculdade para poder ensinar pessoas, porque não tem mão de obra e é muito complexo. Tanto que mais ou menos uns 4 anos depois que eu já tinha feito a pesquisa e não achei viável, uma empresa abriu em Franca para fazer, deu um erro por causa de mão de obra também, sabe? Então, é muito complexo. E aí eu achei que, para mim, falei, não é viável. Porque, inicialmente, André, eu pensei em trazer uma solução para os meus clientes. Eu não estava pensando em fazer uma coisa diferente, assim, né? Você falou, nossa, por que você poderia atuar na arquitetura de uma forma diferente ou fazer uma inovação? Então, inicialmente foi isso. Eu falei, nossa, eu preciso trazer alguma coisa para os meus clientes.
de steel frame, não achei viável. Esse cliente mesmo, ele tinha pensado lá atrás em fazer, porque ele morou na Europa há muito tempo, então ele falou, vamos fazer de steel frame. Depois ele recuou. Para mim, que sou totalmente leigo, o que é o steel frame? Steel frame é a mesma construção que é americana. Então, você vem com uma estrutura metálica ou de madeira que eles fazem e vem com revestimento interno e externo. Tá. Então, interno é paredes de gesso, que hoje a gente se usa bastante, mas é diferente o sistema deles. E lá de fora são placas cimentícias. Então, assim, levanta a casa muito rápido. Muito rápido. Mas eles já estão acostumados lá. É uma coisa tradicional. Você quase não vê. Você não vê casa de tijolo, muito difícil. Agora, aqui no Brasil, não é. Então, o que acontece? É uma obra rápida, é uma obra seca. Só que ela ainda é muito cara. Ela é bem cara. Comparada com uma alvenaria tradicional, ela é mais cara. Bem mais cara. Precisa de uma mão de obra especializada, que é um grande problema. E tem a cultura do brasileiro, que... rejeita esse tipo de... Esse cliente, inclusive, ele ia fazer casa de steel frame e ele recuou depois, que falou pra mim assim, Iris, depois eu vou querer vender essa casa, se a casa precisar, né? Isso lá atrás, às vezes, porque é um investimento, né? Se precisar vender, como é que eu vou fazer? Vai desvalorizar, por causa que o brasileiro fica, essa casa de steel frame. Então, assim, é meio complicado. Tá. Aí eu falei, bom, de steel frame não dá, vamos pesquisar outras coisas. Eu comecei a participar de feira, comecei a ver, eu encontrei até algumas coisas, assim, alguns produtos interessantes. Aí eu comecei a pesquisar coisa na China. Aí na China eu encontrei um sistema construtivo que, inclusive, a empresa, coincidentemente, tem meu nome, Iris. Olha só. E eles constroem umas paredes prontas, assim, só que a parede inteira. Eles vêm assim, eles sobem de concreto e tal, sobe a casa em 2 dias, né? Fantástico. Eu falei, nossa, tinha que ser isso, né? E aí eu fui numa feira e eu encontrei um produto que inicialmente achei interessante. Falei, é isso aqui. E eles me propuseram fazer uma parceria, trazer para cá. Quando eu estudei sobre o produto, eu falei, é um produto muito bom, só que precisa de várias melhorias, várias coisas, porque eu já tinha muita experiência em canteiro de obra. E eu levei isso para o dono da empresa. O dono cresceu o olho, me chamou para ser sócia, inicialmente, chamou para ser sócia. Assim, o cara queria que, nossa, porque as ideias estavam muito legal. Só que ele não queria mudar. Queria que continuasse sendo do jeito porque ele estava ganhando dinheiro, já tinha várias fabriquinhas e tal. E aí ele tinha um produto que era só de vedação. O que é vedação, André? Toda edificação, ela é estruturada assim, a gente calcula o peso e aí nós distribuímos esse peso. Na onde? Na estrutura. O que é uma estrutura básica? Os pilares, né, que as colunas, os pilares, o pessoal fala popularmente coluna, e as vigas, que são aquelas... Assim, então, você distribui a carga na fundação, onde quando você perfura ali a fundação, e aí vem com os pilares e as vigas. O que vem depois de fechamento é só fechamento. Entendi. Ela não tem função estrutural nenhuma. É só para isolar um ambiente do outro. Só para isolar um ambiente do outro. Então, ele tinha esses blocos que isolavam esses ambientes. E aí, eu levei a ideia de fazer um bloco estrutural. Vamos fazer isso aqui. E o cara não comprou a ideia. Ele achou que, assim, era uma responsabilidade civil muito maior, porque para mim tinha que ser estrutural, e realmente é. O que é estrutural? É você não precisar desses pilares. É você fazer com que a parede tenha essa função de estrutura. Entendi. E ele não quis, porque, por exemplo, se der um problema, hoje, numa edificação, se dá problema, qual que é a primeira coisa que eles vão ver? A estrutura. Eles não vão ver uma parede. A parede deu problema. Eles vão ver a estrutura. Por que ela deu problema? Por que ruiu aqui? Porque foi um erro de cálculo, um problema na estrutura. Vão procurar as empresas da estrutura. O bloco vai ser a última coisa que os caras vão procurar. Quando você tem uma parede que ela é estrutural, ela faz a função estrutural. Então, a responsabilidade é muito maior mesmo. Mas, mesmo assim, eu falei para ele que tinha que ser, porque fazia sentido. Você vai eliminar madeira na obra, você tem várias coisas, né? E eles não quiseram comprar. Foi aí que eu, não sei que momento, que eu falei assim... Falei, deixa eu tentar fazer um bloco.
Aí... Já que não existe, deixa eu fazer um negócio O aqui. que eu comecei? Aí eu comecei já a ir pra parte pra caramba de desenvolvimento de materiais. E eu comecei a estudar sobre concreto estrutural e comecei a estudar. E eu liguei pra um parceiro, foi até engraçado. Liguei pra um parceiro meu que fabrica paver, intertravados, sabe? Aqueles de concreto. Aí eu liguei pra ele e falei, ó, você tem alguns materiais? Eu passei uma listinha pra ele. Precisa me arrumar só um pouquinho, assim, porque eu preciso fazer uns testes. Ele falou, eu tenho, Iris, vem aqui que eu vou separar pra você. Aí lá vai, eu tinha o HB20, né? Parei o HB20 na fábrica, assim. Aí os caras tudo da fábrica olhou, você vai levar nesse carro? Porque eles tinham separado umas bagzinhas, assim, sabe? Aí eu falei, vou. Falei, vou nesse mesmo. Não, eu coloquei essas bags no carro. Uma virou, acho que deve ter algum animal que fez xixi nesses negócios. Aí meu carro ficou fedendo o mês inteiro. Nada que eu lavava esse carro saía. Meu Deus do céu, até isso passou. E aí eu fui, comecei a fazer as misturas, literalmente misturei. Aí eu peguei, levei para um laboratório aqui de Franca. Descobri um laboratório, nem sabia se existia. Descobri um laboratório e falei para ele, eu preciso de um concreto, que é dentro dos meus estudos. O que acontece? A gente tem hoje um nível de MPa, é o nível de resistência de um concreto, que eles exigem no Brasil, na norma brasileira, 17 MPa. 17 MPa não, perdão. Na norma internacional exige 17 MPa. Já pensando no futuro, eu falei assim, vou fazer norma internacional. E aí eu desenvolvi um com 22, muito mais resistente ainda. Aí eu falei pra ele, tem que ser mais ou menos 20 e tal. E aí eu levei os materiais, ele fez os testes, fez o rompimento e deu certo. Eu falei, bom, agora eu vou formatar isso. Foi desenhando, fazendo testes, sabe? Colocando literalmente a mão na massa. Misturando um ingrediente com o outro para fazer... Exatamente, mão na massa. Betoneira, compramos betoneira, começou a bater lá e fazer as massas, fazer um formato. Mandei fazer forma. Que legal. Só que antes disso eu tinha desenhado tudo isso no SketchUp, né? Eu já fazia em 3D, então desenhei a forma, desenhei tudo e fiz um bloco. Falei, nossa, deu certo. Vou começar a construir com isso, né? Aí um engenheiro que já era meu parceiro há muitos anos, você é louca. O que você vai fazer com isso? Eu falei, nós vamos construir para ser mais rápido. Aí eu comecei a desenvolver esse processo, já tinha um certo nome na cidade e convenci os clientes de construir com isso. Aí a obra que estava prevista, porque eu fiz o projeto, a obra que estava prevista para 3 anos e meio, nós levantamos em 12 meses. Nossa, que diferença. Aí você imagina o impacto financeiro que deu. Gigante. A gente economizou pra caramba, tipo 300 sacos de cimento só no reboco, que não precisava. Nossa. Foi um negócio bem legal. Porque E daí não precisa rebocar. Não precisa rebocar. Caramba. Aí eu desenvolvi esse bloco, comecei a construir. Aí, nesse momento, esse engenheiro não quis usar ele estrutural, né? Fez os pilares e tal. Me chamou de louco, igual eu te falei, e falou assim, ó, eu tô vendo, você não vai desistir? Então, eu vou fazer o seguinte. Ele falou assim, ó, eu vou te passar um contato de uma pessoa. Ele é meio inacessível, ele é meio bravo, assim, sabe? Bem fechado, sistemático. Só que ele é o cara para te falar que o seu produto é viável ou não, que é o Parzequian da UFSCar, ele é mestre de alvenaria estrutural. Aí ele falou, se ele topar, eu assino seus projetos tudo. Eu falei, pode preparar caneta. Você tinha certeza do que você estava entregando, Eu tava né? certeza, eu já tinha estudado tudo, falei, não posso saber. Eu não sei o cara, né, porque ele falou que ele era muito fechado, assim, ele era mesmo, né. Aí eu peguei o telefone e liguei pra ele, ele só falou assim, ó, ele nem deu muita conversa mesmo, ele foi bem frio, assim, no primeiro ligação. Ele falou, se você quiser fazer algum teste, traz um bloco aqui no laboratório. Eu coloquei no carro, fui lá em São Carlos. Despencou lá pra São Carlos. Em Santo No HB20 ainda. No HB20. Esse HB20 Nossa, tem história. Tem história, tem. Aí eu levei duas peças lá, deixei lá no laboratório. Aí passou uns dias, o estagiário lá, que era estagiário dele no laboratório, me ligou. Falou assim, Iris,
o professor fez um primeiro ensaio, seu bloco é bonzinho, mas ele perguntou se você não quer que faz um ensaio mais aprofundado, mesmo estrutural, para ter um resultado, porque do jeito que tá aqui só a gente não vai conseguir ver. Aí eu falei que precisa. Ele falou, precisa construir 3 paredes, aí só que você tem que vir com a equipe, você tem que fazer. Eu falei, nós vamos fazer. Precisa montar, aí eu tive que contratar um caminhão, fazer os blocos, sabe? Você teve que ir lá para fazer lá. Não, eu fiz tudo você fez aqui e e levei para lá. Eu não tinha estrutura lá para fazer, né? Uhum. Então eu transportei, levei isso para lá, levei a equipe inteira e a gente construiu essas paredes lá. Dentro da UFSCar. Eu fiquei ansiosa o mês inteiro, né? Porque você tem que esperar 30 dias, 28 dias para romper, né? As paredes. Aí, deu meados de 28, 30 dias. Eu estava até num rancho de um cliente fazendo um projeto, acompanhando o projeto ali em Rifaina. Aí toca o telefone, quando eu olho para Ezequiel, eu... Uau! Nossa! Ele tá me ligando, caramba, o cara tá me ligando. Aí eu atendi, aí ele falou assim... Iris, super direto assim, Iris, nós fizemos os rompimentos, os resultados e os seus blocos deu 7,5 toneladas de força por metro quadrado. Aí eu, tá, isso significa o quê? Que bom que você perguntou isso, porque eu senti vontade de te perguntar isso. E na prática, isso? Porque eu sou arquiteto, eu não sou engenheiro, né? Aí ele falou assim, aguenta subir um prédio tranquilamente. Uau. Nossa, a hora que ele falou isso, lá vai eu chorei de novo, né? Fiquei super emocionada, super feliz, assim. Aí ele falou, agora é uma outra etapa. Se você quiser, agora eu... Tipo assim, ele vestiu a camisa. Uhum. Eu assino os seus laudos. Você tem que fazer aqui. Aí me passou a listagem. Tudo que a gente tinha que fazer foi quando eu comecei a fazer os laudos. Aí a gente fazia várias paredes lá. Eles fizeram vários laudos de impacto, porque eles dão de impacto de corpo mole, corpo duro, porta, de abertura de porta, de impermeabilidade, porque é impermeável. E aí foi aí que eu desenvolvi todos os laudos e desenvolvi esse bloco, aonde a gente tem hoje a fábrica em Franca, produzindo. E o que é isso, afinal, né? Eu consegui desenvolver um sistema construtivo, porque eu falo que é um sistema construtivo porque ele não é só bloco, ele não é um bloco, ele é um bloco estrutural. Uhum. Então, você precisa do quê? Os blocos, os vergalhões para construir. Mas você elimina 90% do madeiramento utilizado em vigas e pilares, porque você não precisa fazer, você usa a própria parede como forma. Uhum. Você... tem hoje um bloco que é o bloco mais resistente que tem da categoria. Ele é térmico e acústico. Você não precisa chapiscar, rebocar. Então, você elimina pra caramba, assim, tanto etapa de tempo de obra quanto materiais. Ele tem uma resistência muito elevada, aí respondendo, ele aguenta 7,5 toneladas por metro quadrado. Isso é muita coisa. Ele tem 22 MPa, então, assim, a resistência dele é muito elevada. Só que, por ele ser muito resistente, ele pesa 1/3 do peso de uma alvenaria convencional. É mais leve que uma alvenaria convencional e aguenta mais impacto. Exatamente. Por ele ser mais leve, o que acontece? Ele dá um impacto na estrutura como um todo. Uhum. Então, a gente tem cálculos estruturais de obras que deu, tipo assim, 55% menos de aço e 45% menos de concreto. Nossa. Eu tenho engenheiro que recalculou, que nem engenheiro pessoas que procurou lá e tem um engenheiro que recalculou a estrutura, o cara economizou em 50% dos blocos das estacas da obra. Então, assim, dá um impacto gigante na estrutura. Questão do tempo, é muito mais rápido para levantar, então você levanta a parede e ela já está pronta para entrar acabamento. Você não precisa chapiscar, rebocar, choveu, não tem esse problema. Uhum. Ele é impermeável, então, por exemplo, em Franca a gente tem um solo muito úmido. Tudo eu tinha pensado para Franca, né, inicialmente. Então, assim, a gente tem com infiltração que tem muitas casas antigas e hoje a gente tem que fazer aquela impermeabilização. O bloco, ele é impermeável. Não tem necessidade de fazer uma impermeabilização extra? Da parede, não. Você tem que fazer o rejuntamento dele, que a gente passa com a C3, porque na junta ele não é impermeável, senão passa. Uhum. Mas a placa, se você jogar água, ele não suga. Então, assim, é bem bacana. Então, assim, resumidamente, ele tem uma economia de tempo de em torno de 40% em relação a uma obra convencional, podendo chegar até mais. Custo total de obra de 15% a 20%. No total global da obra, você consegue economizar. É um custo
Considerável. Quando você calcula parede com parede, o tijolo, ele sai um pouco mais barato. O metro quadrado da parede. Só que quando você coloca isso na ponta do lápis em tempo, em tudo que ele proporciona para você, você economiza financeiramente de 15% a 20% no total da sua obra. E faz toda a diferença. Se a gente for voltar alguns passos na história daquele cliente seu que queria realizar um sonho de construir uma casa para os pais, ele teria realizado no tempo que ele tinha planejado. Teria com folga. A casa que foi feita com folga. Fantástico. E como que chama essa solução, então? A empresa é Lightcon. Eu coloquei o nome de termobloco, né, que é um bloco térmico, mas a empresa é Lightcon, né? Construção leve. Fantástico. E a gente está agora desenvolvendo, porque desde lá do começo, Você já ouviu falar de grafeno? Já ouvi falar. É um material que está sendo... Altíssima resistência, meu lado meio fuçômetro, né? Fui estudando e tal, e eu falei, nossa, eu tenho que colocar isso no bloco, ó, pra você ver, né? Aí lá eu entrei em contato com o pessoal da universidade, que era a primeira indústria do Brasil, né? Para fazer uma parceria. Consegui falar com o cara, eu falo que é o professor Pardal, o Hugo. Muito, ele é um português, que está no Brasil já há alguns anos, e ele que trabalha com esse desenvolvimento, o grafeno e tal. E aí, desde o início, eu comecei a trabalhar. Então, a patente do produto, ele vai o grafeno. Entendi. Agora, a gente está fechando a parceria com eles também, porque eles conseguiram desenvolver, porque o grafeno é muito caro ainda, mas eles conseguiram desenvolver um grafeno da casca de arroz, e vai cair o preço pra caramba agora. Que legal. E aí, eles vão entrar com parceiros nossos para fazer o bloco com grafeno, que é o bloco que a gente tem, um bloco que não tem grafeno, que é o estrutural, e tem um bloco que vai ter o grafeno, sabe? Bem legal o trabalho. Que fantástico, Iris. E tudo isso está acontecendo, né? Está acontecendo tudo nesse momento. Que fantástico isso. Tudo Eu fico nesse feliz momento. demais de saber que isso está acontecendo e que está acontecendo aqui, né? Do nosso lado. Recentemente, uma das coisas mais novas, né, que aconteceram foi uma sociedade, né, que você entrou de cabeça aí, né, recentemente. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Claro. Foi uma alegria, né, muito grande. Eu falei hoje numa história, inclusive, sobre isso, que para além da avaliação da empresa, o reconhecimento, que é maravilhoso, né? Então, eu comecei com algo lá que eu pensava somente para os meus clientes, né? Inicialmente, que se transformou numa empresa. E há 5 anos, eu estou estudando há 8 anos, mas quando eu comecei a desenvolver mesmo e fazer, são 5 anos. Então, são 5 anos ali de muito investimento, tanto financeiro quanto... De tempo. Tempo, mental. Então, assim, 5 anos. E é onde eu ouvi muita coisa. Tem que desistir. Nossa, pra que você precisa disso? O que você tá fazendo? Sabe? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Tá sonhando muito alto. Ixi, muito. Sonhador é meu sobrenome, que já falaram muito. Aí você lembra daquela amiga que passou na porta da agência lá, que falou que você tava sonhando muito alto. Exatamente. Eu já ouvia bastante isso. Mas, assim, é bem legal que eu falo assim, ó. Não é nem questão só de sonhar. Eu acho que é se importar com a dor do outro, sabe? Porque o empreendedor, ele tem muito disso, né? Eu falo que eu tô há 15 anos atuando na construção civil. Então, eu conheço profundamente as dores do canteiro de obra. Então, eu conheço a dor do meu cliente, eu conheço a dor do cara que trabalha na obra para construir ali. Eu entendo muito disso, me tornei especialista nisso. E vendo essa dor, quando você se depara com uma dor, seja em qual área for, eu falo que você tem 2 alternativas. Ou você finge que você não viu e você aprende a lidar com aquilo ali, né? E tá tudo bem. Você aprende a lidar com a ansiedade do cliente, com a dor do cliente ali, vai conduzindo com aquilo que o mundo te oferece. Ou você olha para aquilo, toma a dor para si e você fala, eu preciso trazer pessoas e vamos solucionar essa dor, e você se torna um empreendedor, né? Então, literalmente foi isso. E eu não tinha essa visão, eu era muito arquiteta, eu queria solucionar uma situação.
E aí eu comecei a ter essa visão empreendedora mais forte recentemente, com a chegada do Davi Braga. Que ele falou uma vez pra mim, você não é arquiteta, não, você é empresário, você tem que colocar isso na cabeça, sabe? Você vai se apresentar agora como empresário, não como arquiteto. Exatamente. Falou até engraçado que toda vez que eu me apresentar, eu me sinto um pouco desconfortável de falar, não porque eu não tô desonrando toda a minha luta, mas é a postura, Sim. sabe? É o reconhecimento. E aí o que aconteceu? O Davi Braga surgiu assim, eu cheguei até um limite. Eu pensei, poxa, em Franca eu já tirei água de pedra. Consegui convencer um monte de gente extremamente tradicionalista, daqui você sabe, Sim. em construir com algo inovador, que já é difícil. Então, aquela questão da cultura do brasileiro, que eu te falei, é bem engraçado, o pessoal acha que é exagero, mas não é. Eu vou te dar um exemplo. Eu queria ter filmado. Teve um cliente, recente, que ele estava querendo os blocos para fechar um condomínio. Aí ele foi numa obra minha, e chegou no muro e falou assim, é resistente mesmo? Eu falei, vixe, se eu chutar? Eu falei, rapaz, se você chutar um tijolo, você quebra um tijolo, mas se você chutar, você vai quebrar seu pé. Aí ele, mas e se eu der uns murros aqui no muro? Vai cair? Eu falei, vai cair de jeito nenhum. Pode mesmo? Eu achei que tava brincando. Aí ele falou, pode. De repente ele começou... Esmurrar. Não, o cara que tava com ele fez até assim, ó. Tipo, sabe? Esse é o brasileiro, você entendeu? Então, assim, ele precisa pegar as coisas, precisa, né, testar bater. mesmo, eu fui até né? nos Estados Unidos, tem um amigo americano, e eu andando no mercado, assim, ele falou, nossa, o brasileiro é folgado, né? Ele vai... Pôr na mão, né? Não a gente. Então, assim, a cultura é muito diferente, né? E aí, então, eu falei, eu preciso agora de trazer alguém. E aí eu tenho alguns amigos de longa data. Eu morei em São Paulo, esses amigos de São Paulo. E aí eu vi um amigo, que é o Rafael, ele estava no BNI de Alphaville. Extremamente comunicativo. O Rafa é muito fera, assim, ele é o mestre das conexões. O Instagram dele até, assim, de fazer a propaganda dele. Acabou de escrever um livro sobre isso, muito legal. Que legal. O Rafa, eu peguei, mandei mensagem pro Rafa e tal. Falei, Rafa, eu tô com um projeto muito bacana, deixa eu apresentar em Alphaville. Aí ele falou, então vamos conversar, você me apresenta primeiro. Aí eu apresentei para ele e falou, nossa, Iris, fantástico seu produto. Eu acho que você não tem que levar, eu vou te apresentar para uma outra pessoa, que eu acho que vai ser muito, muito melhor assim. Aí ele falou, o Davi Braga. E o mais engraçado é que naquele momento eu não conhecia o Davi Braga. Você falou, tá bom. Eu não sabia quem que era o Davi. E não por mal, porque assim, eu era muito arquiteta, eu era muito desconectada. Não era desse mundo, né? Eu era muito desconectada. Então, assim, eu seguia algumas pessoas desse mundo, mas era muito pouco. E eu ficava muito na construção civil. Eu fiquei muito focada na construção civil. Então, eu vivia ali numa bolha. Aí ele falou, pô, você não sabe quem que é Davi Braga? Filho do João Kepler. Só o filho de João Kepler. Aí eu não sabia quem era o João. Nossa, isso. O João, pelo menos, eu sei. Depois você história tem. Ele não vai ver, não? Não, eu já conversei com ele, a gente riu, falei isso já. Assim, mas é porque eu realmente vivia numa bolha, não era tipo assim, poxa, ele, pô, você não sabe quem é minha avó, deixa eu apresentar. Eu falei, tá bom. Aí ele marcou e foi muito interessante, foi engraçado, porque, tipo, naquela mesma semana eu falei com ele, aí ele tava com a agenda super lotada, não tava conseguindo marcar com ele. Aí eu recebi a ligação desse pessoal lá do Sul, me dando uma proposta na empresa. Eles queriam entrar como sócio. Entrar na sociedade. Entrar na sociedade, eles me deram uma proposta. Aí eu falei, nossa, pra ficar confuso agora, né? O que tá acontecendo, tá? Foi bem legal. Esse português que trouxe esse pessoal, que também é vínculo com o Gugu Stocco, não sei se já vou falar, o Gugu Stocco também foi o cara que abriu o primeiro banco digital no Brasil, o cara é fera também. E aí eles estão com esse projeto do grafeno, eles já queriam trazer a proposta. Eles entraram, me deram uma proposta assim, e aí o Rafa marcou com o Davi, aí o Davi entrou, eu consegui uma hora na agenda 15 minutos, assim, sabe? Aí eu entrei, falei com ele, apresentei o projeto, e aí ele comprou ideia na hora, assim. Ele falou, nossa, vamos conversar, vem para São Paulo aqui, gostei muito, tudo, vamos fechar. Aí
O Rafa até me ligou no outro dia, ele falou, caramba, você é fera mesmo, porque hoje a gente fez uma reunião com outras 2 empresárias super famosas, né, que não conseguiu com ele, ele é bem exigente, assim, sabe? É porque realmente ele entendeu a Ele amplitude entendeu do a amplitude produto, do projeto. Né? Ele é visionário, assim, ó, eu vou te falar que o Davi tem uma cabeça fora do normal, assim, né? Eu falo que que tem uma mente brilhante, assim, é um senhor dentro da cabeça de um corpo de um jovem, né, de 23 anos, parece que tem 50, assim, pela cabeça dele, sabe, assim, muito pra frente. Não é à toa que ele também, a gente fala que ele é jovem, mas ele começou a atuar, ele tinha 13 anos, a primeira empresa dele, com 18 anos, ele vendeu essa empresa por R$600 mil. Ele já tá no game há um tempão. Há muito tempo, né? Então, hoje ele mentora muitos empresários, tem 27 empresas. Então, e tem assim, convívio também com esse meio, né? Muito forte. E aí, assim, fui para São Paulo, a gente negociou, ele entrou. Aí eu fiquei assim, nossa, e agora, né? Eu comecei a pesquisar muito sobre os dois, assim, as propostas dos dois, as pessoas, e eu me identifiquei muito com os valores do Davi, sabe? Os valores, a mentalidade dele e tudo mais. Aí a gente fechou, eu fiquei muito feliz. Aí eles fizeram uma avaliação na empresa, né? A empresa foi... eu já tinha uma noção, mas eles fazem uma projeção de como que ela pode, até, tipo, durante 5 anos, o que ela pode ver conforme o planejamento que vai montar estrategicamente que eles trazem, né? E aí ela foi avaliada em 30 milhões. Uau! Fiquei assim... né? Eu pensava que era muito, mas eu não pensava que era tanto, né? Poxa, fantástico. Foi um negócio fantástico mesmo. Aí saiu na startup, a sociedade, a avaliação da empresa, foi bem legal, assim, sabe? Que show. E agora a gente tá começando, porque assim, ela foi avaliada. As pessoas acham que, tipo, avaliou, está na conta, né? Nossa, não é assim, né? É o valor da empresa que ela vai se tornar conforme o planejamento que a gente está montando. A hora que começar a atuar, ela vai gerar, né? Então, a possibilidade de ela gerar. Então, é o valor da empresa por tudo que ela tem hoje. Então, assim, o valor, ele entra patente, registro de marca, que eu já tinha feito tudo isso, né? Todos os laudos que tem, as obras que já tem e a proporção, porque a gente vai pegar agora, vai abrir a fábrica em São Paulo, que vai ser a base, e a gente vai transferir isso em franquias pro Brasil. Eu tenho gente que procura de tudo quanto é lugar de você imaginar. Entra no Instagram. Hoje tem uma obra até em Ceará, Santa Catarina, que o cara procurou no Instagram e falou assim, Iris, eu tenho um apiário, eu preciso de uma parede térmica. Eu falei, nossa, mas é longe pra caramba, sabe? Uhum. Ele falou, não, mas eu quero. Foi um frete, aí mandei pra ele. E aí eu falei, eu vou te mandar uma pessoa para treinar em você. Ele falou, eu mandei, porque eu tenho tem tudo assim, ó, manual de como fazer, de como construir tudo. E eu mandei para ele falou, eles não precisa. Vai construir eu e meu pedreiro. Eu falei, rapaz, ele falou assim, vou construir. Ele falou, se tiver dúvida, eu vou te mandando. O cara construiu tranquilamente. Ou seja, qualquer pessoa. Não é algo tão complexo. Não é complexo, o cara construiu, ficou lindo lá e depois me deu um retorno super bacana, sabe? Então, é isso, a empresa é isso, é para facilitar, é para realmente gerar, o meu propósito é gerar uma rapidez na obra, um custo melhor, porque é muito sofrido, né, construir. Não é à toa que tem várias coisas, piadinhas no Instagram hoje falando, pô, quer separar, construa, né? Aí essa semana, é engraçado que tinha um casal, assim, muito querido de clientes, eles começaram a discutir na minha frente, depois ela veio pedir desculpa, né? Desculpa. Eu falei, ixi, tô super 15 acostumado. anos nisso. O que eu mais vejo é casal brigando na minha frente, né? Então é normal, tal. Aí ela até comentou, nossa, eu tenho um amigo que é engenheiro, falou que as últimas 5 obras dele, os casais tudo separando por 2 meninos, tá doido. Você entendeu? Então, assim, é muito ruim, pô, é triste pra caramba. Você quer proporcionar um sonho, a pessoa vai construir uma casa, ela quer criar um sonho todo, vai construir família, então tá estressado, tá brigando, tá... Gente, não é possível, sabe? Tem que ser melhor, né? Tem que ter um jeito mais tem que melhorar, né? agradável de viver com isso, né? Exatamente. Então tem que aprender a lidar melhor com isso, uma forma mais fácil, né? Fantástico. E apesar de assustar um pouquinho o pessoal da mão de obra, por exemplo, porque eu penso neles também, que eles olham um bloco, ele é grande, né? Proporcionalmente a um tijolo, mas ele pesa 22 quilos, é metade de um saco de cimento. Uhum.
eles olham, assustam um pouco. Só que a hora que eles começam, que eles ficam meio receitos, que é novidade, né? A hora que começa, vai. A mentalidade daqui... A mentalidade daqui para São Paulo é muito diferente. O pessoal é muito aberto à tecnologia. É muito diferente. Assim, a gente fez um teste com o pessoal lá, eles amaram. Foi muito rápido, sabe? Então, assim, é outra mentalidade. E é o tempo das pessoas se adaptarem também, né? Sim. Tudo que é novo causa um pouco de estranheza. Depois, no começo, sim. Mas depois você vai... não vive Depois sem. começa... Depois começa... Não, mas realmente não é porque eu desenvolvi apenas, mas eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu fiz, né? Sim. Então, realmente é um produto muito bom. É um produto que realmente, se a pessoa seguir o plano ali construtivo, ela vai ter uma redução gigantesca, assim. E buscando aquela pegada lá do começo de sustentabilidade, né? Ele reduz 60% dos resíduos numa obra. O que é fantástico do ponto de vista de sustentabilidade. Mais pra frente eu quero tirar um selo verde, porque 60% é muita coisa. Hoje a construção civil ela é responsável por 70% dos resíduos sólidos na área urbana. É um absurdo. É muita absurdo. coisa. Então, assim, precisa olhar para isso também, né? Então, é um impacto muito grande. 60% é muita coisa. Fantástico. Então, a gente economiza bastante aí. É isso. Eu acho que a gente tem assunto até para mais episódio, viu? Tem. Eu adorei conhecer um pouco da sua história, estou encantado com tudo. E eu acho, sinceramente, que tem espaço para a gente conversar sobre muito mais benefícios que isso pode trazer. Né? Não só para a obra, mas para as pessoas, para a sociedade, né? Para o mundo. Sim, com certeza. Esse é o propósito, né? A gente causar um impacto, eu falo um impacto do bem. Né? Fazer a diferença. Falo que estou construindo um mundo melhor bloco a bloco, né? Olha que fantástico esse slogan. Adorei. Muito bom, Iris. Aí. Tem alguma parte da história que você gostaria de ter falado que eu não passei por ela ou que eu não te perguntei? Não, acho que é basicamente isso mesmo. Hoje eu estou bem feliz assim, com o resultado que a empresa vem tomando, a direção que vem tomando, né? Então, já estou indo bastante para São Paulo, estou muito para lá e para cá, porque a gente já tem criado todo um planejamento, né? Leva um tempinho e tem todo um caminho a ser trilhado, mas eu me sinto muito feliz, sabe? Muito realizada de estar fazendo parte de tudo isso. É Deus, né? É Deus agindo, né? E você fazendo sua parte. Com certeza, muito trabalho, né? Porque empreender... a gente não tem dia, não tem hora. Eu falo, a gente tem liberdade. Liberdade de você falar assim, sei lá, na segunda-feira eu vou dar uma viajada, vou dar uma parada. Mas você não tem horário, né? Sábado, sua cabeça domingo, tá em prol disso o tempo todo. noite, não tem muito horário, né? Mas tem que se doar. Tem que gostar, né? Sem dúvida. Ô Iris, no finalzinho dos episódios aqui, eu convido as pessoas que estão aqui conversando comigo pra gente fazer uma viagem no tempo. E eu gostaria de te convidar para essa viagem agora. Você hoje, né, uma empresária, empreendedora, bem-sucedida, que tem como sócio, né, um baita empreendedor, né, de renome nacional. Você que se desafiou a sair de um ambiente que você estava fadada, digamos assim, né, a aceitar as condições que tinham ali para aquela época, para aquela situação. Se propôs a ir para outra cidade, se propôs a estudar. E estudar de novo, e estudar de novo. Não tem fim. A mudar de carreira. Enfim, hoje você é uma mulher, né, já bem-sucedida, tendo a oportunidade, Iris, de voltar no tempo e encontrar a Iris criança. Nossa. E olhar no olhinho da Iris criança e tendo a oportunidade de dar um conselho para ela. Qual conselho seria esse? Eu acho que se eu pudesse olhar para a Iris criança, eu acho que eu mudaria, daria a seguinte dica dela para ela aprender a dizer não mais rapidamente, a fazer terapia mais cedo. Fantástico. Começar mais cedo, porque aí com a terapia você aprende a dizer não, você aprende a olhar os seus valores. Porque quando a gente vem de um ambiente como eu vim,
a gente não tem muita noção do nosso valor, assim. A gente não sabe. Graças a Deus, eu tive a sorte enorme de ter 2 pais, assim, de uma família estruturada que batalhou muito, igual eu te falei, meu pai foi muito duro e tal, que nos deu uma base muito forte de valores, né? Então, eu não tenho essa questão, mas eu acho que para Iris, eu acho que ela deveria falar não e aprender aquilo que eu falei lá no começo, a viver o hoje. Porque quando você aprende a falar não e você vive o hoje, você consegue observar melhor as coisas para tomar decisões mais assertivas. E ouvir mais uma outra coisa que eu falaria com certeza para eles, não. Ouvir mais o seu próprio sentimento. Ouvir o que você sente. Porque por muito tempo eu fui guiada muito eu ouvia demais. Então, eu fazia um compilado dos achismos e tomava algumas decisões da minha vida. E algumas decisões da minha vida foram muito... não vou falar que erradas, mas não foram assertivas. E me fizeram perder muito tempo em algumas coisas. Se eu tivesse olhado mais para o meu sentimento, aquilo que eu realmente, Iris, queria, e não o que as pessoas queriam de mim, esperariam de mim, eu teria acertado mais em algumas decisões na vida. Acho que é isso. Fantástico. Você ajudou muitas Iris por aí. Espero contribuir com muitas Iris. Contribuiu com certeza, Iris. Você curtiu o papo? Muito, adorei. Que bom, eu também, viu? Adorei te conhecer. Realmente a Cris estava certa. Como sempre. Ela tem uma visão. Né? Você é sortudo, viu? Ela é fantástica. Ela mesmo, é fantástica, ela é maravilhosa. Conheci pouco tempo a Cris, assim, e eu aprendi a admirar ela pra caramba. Ela é uma pessoa muito, muito forte de valores também, né? Ela é muito... sim, eu gostei muito de cara da Cris, né? Então, eu sou suspeitíssimo vamos tomar um café semana falar. que vem, já falei pra ela, trouxe um livro... Ela ganhou um livro do Davi autografado. Ah, que legal. Não sei se ela te falou. Não falou. Ela participou de uma enquete. Ah, ela falou sim, que ela ganhou numa enquete, verdade. Que fantástico. Tomar um café, vou lá entregar o livro, tá aí. Show de bola. Iris, um prazerzaço te receber aqui no Endcast. As portas estão abertas, tá? Então, sempre que você puder e estiver passando por aqui, né? Sim. Porque agora você tá nesse vai e volta toda hora, né? Para São Paulo. Sim. Mas sempre que possível, as portas estão abertas, viu? Uma honra te receber aqui. Desejo mais sucesso ainda. Obrigada. Que você conquiste todos os outros sonhos que virão, né? Nunca se limite. Sim. E é uma honra ter você aqui, viu? Obrigada, eu agradeço pela oportunidade, foi muito bom estar aqui com você. Né? Obrigadão mesmo. E esse é o Endcast, galera. Se você assistiu esse episódio até agora e gostou do que você ouviu, do que você assistiu, lembra de curtir, encaminha esse episódio para outras pessoas que podem se beneficiar dessa conversa também, que querem entender um pouco mais sobre essa área que a Iris trouxe para a gente também, ou que pessoas que têm sonhos também e precisam acreditar mais em si mesmas. Lembra de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Isso vai ajudar, com certeza, outras pessoas a saírem também de situações, né, que são Sim. ditas como, às vezes, impossíveis. Se você ainda não for inscrito no canal, sua obra vai demorar mais, hein? Então, você tem que inscrever no canal. Se você assistiu a gente pelo Spotify, segue a gente no Spotify também. E já deixa 5 estrelinhas que você ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Obrigado, Iris.